Simbora, meu povo, para a nossa terceira aula do curso de HTML, curso básico. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para ficar por dentro das novidades e também deixa o seu like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal, tá bom? Deixa os comentários também para a gente trocar umas ideias e tirar algumas dúvidas. Mas vamos lá, sem mais delongas. E aí, galerinha, simbora para a nossa terceira aula do curso de HTML básico. Hoje, inserindo tabela no nosso site. Eu vou abrir aqui o meu editor de HTML. Ele já abre com o último arquivo que nós estávamos trabalhando na aula anterior. Então, aqui eu vou criar um título com o nome Minha Tabela, para deixar o site organizado, né? Então, seria um título ali na sua tabela de preço, enfim. Eu vou criar aqui Minha Tabela, título do tipo H1, fechei a tag, salvar esse documento, vou abrir a pasta onde esse documento está salvo e vou abrir no meu navegador padrão. No meu caso é o Firefox, eu gosto muito do Firefox. Aqui está. Então observem aqui, o título já apareceu, Minha Tabela. De fato, eu vou colocar esse título no centro da página. Vou copiar aqui o Aligne Center do parágrafo anterior e vou colar. Preguiça, não é preguiça, é só para ganhar tempo. Não é para ganhar tempo. Aligne Center. Vou salvar novamente e atualizar o site. Vocês vão perceber lá no nosso site que o título foi para o centro da página. Aqui, ó, recarregando. Simbora, meu povo, agora. Voltar aqui para o meu editor. Agora eu vou abrir a tag para criar a tabela, tá? Então a tag que cria a tabela no HTML é a tag table. Abri e já fechei aqui embaixo. Então tudo que eu fizer em relação à tabela eu vou fazer aqui dentro, tá? A tabela ela tem um cabeçalho. Então o TH significa Table Read, ou seja, o cabeçalho. Eu vou criar um cabeçalho com nome e aí eu já fecho esse TH e vou criar um segundo cabeçalho que é o sobrenome. Então essa tabela ela vai ter duas colunas, nome e sobrenome. Vou fechar aqui o TH. Então, pessoal, agora eu vou criar a primeira linha da tabela, tá? Então a linha é o TR, que é o Table Label, que é de linha da tabela, né? Então eu já abro e já fecho também essa linha, porque dentro da linha vai ter a célula ou as células. Então eu vou determinar agora quantas colunas a minha tabela vai ter. Então, dentro da primeira linha eu vou criar uma célula chamada Wilton. Então, meu nome aqui, nome lindo. Vou fechar aqui o meu TD e vou criar também outra célula com o sobrenome. Então essa segunda célula agora é responsável pelo sobrenome. Silva não, desculpa. TD e aí o sobrenome Silva. Fecho o TD. Deixa eu fechar aqui o tag, vou salvar. Vamos abrir o nosso navegador e fazer o teste aqui com o F5, né, sempre F5 para atualizar. Aqui, ó, nome e sobrenome, Wilton Silva. De fato, o nosso documento ele ficou. A formatação anterior, deixa eu abrir aqui o website, pronto. A formatação anterior pegou para os dados da tabela. Isso porque eu esqueci de fechar o H1 aqui, ele está aberto ainda. Deixa eu botar a barra caindo para a direita. Agora sim, vamos atualizar aqui, ó. Pronto, agora minha tabela está organizada. Enfim, eu vou colocar alguns atributos nessa tabela. Como assim atributos? Primeiro, a largura dessa tabela. Eu vou deixá-la com 80% em relação à página, tá? Então ela vai ocupar 80% da minha página. Deixa eu salvar essa tabela aqui e atualizar o site. Observa que ela ocupou 80%. O segundo passo é colocar uma borda para a gente visualizar essas informações de uma forma mais limpa. Então border igual a 1 e aí apareceu a borda. Vamos lá. O próximo passo eu vou deixar essa tabela centralizada. Então, dentro da própria tag table, vou colocar um Aligne Center ou Aligne Center e aí eu salvo e testo lá no meu navegador. Observe que a tabela agora está centralizada, está com borda, mas ainda podemos deixar essa tabela mais bonitinha. Colocar uma border color, ou seja, cor da borda. Colocar um verde, green. Lembrando que as cores são sempre em inglês. Tenho que salvar
para poder testar no navegador, né? Não esqueçam de salvar, senão você não vê a modificação. Pronto. Ok, então agora eu vou criar uma segunda linha dessa tabela, tá? Uma segunda linha dessa tabela. Mas antes, assim, ó, se eu quiser colocar o cabeçalho da tabela no centro, eu não preciso, porque por padrão ele já fica no centro. Ó. Mas aí as informações da célula eu posso colocar no centro. Então, dentro da tag responsável pela célula, eu coloco o Align Center e aí a informação vai para o centro da célula, né? Deixa eu colocar aqui no nome e também no sobrenome. Vamos dar uma testada aqui no nome para ver se deu certo. Yes! Agora eu vou colocar no sobrenome. Vocês ouviram um barulhozinho aí da moto apitando? Aqueles guardinhas da rua que passam aqui de madrugada verificando se está tudo ok. Bem, de fato, vou testar aqui o sobrenome. Salvei. Ok. Simbora, meu povo. Então, nossa tabela já está aqui bonitinha, com uma linha e duas colunas. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V para criar mais uma linha. Então aqui, ó, o TR, a primeira linha, a segunda linha. Então vou alterar aqui os dados, né? Vou colocar o nome da minha filha, Carolina, a menina do sinal mais lindo do mundo. Carolina Soares. É Soares da Silva, né? Mas vamos deixar Soares. Ela não merece o Silva, não. Vou deixar só Soares. Vou salvar e aqui eu vou abrir o meu website. F5. Tá lá. Minha tabela agora tem duas colunas e duas linhas. Vou criar mais uma linha. Então, novamente, Ctrl C, Ctrl V. A terceira linha da tabela. E aí eu vou colocar o nome do meu garotão, Gabriel, meu filho. Lindão Gabriel Santos. Então, a nossa tabela ela está criando forma. Ela tem agora 3 linhas e 2 colunas, tá? Então, observa aí, ó. Aí você poderia dizer, ela tem 4 linhas. Tá, mas essa primeira linha eu desconsidero, porque é a linha do título, né? Do cabeçalho da tabela. E aí eu tenho de informações, de fato, 3 linhas e 2 colunas, nome e sobrenome. Se quisesse acrescentar mais colunas, eu acrescentaria mais TDs dentro do TR, ou seja, se eu quisesse 3 células, colocaria mais um TD. Ok? Abraços e até a próxima.